Pessoal, o Fiagro XPCA11 atualmente é um dos maiores fiagros com respeito à quantidade de cotistas. Mais de 100 mil investidores investem nesse fiagro. E o XPCA11, nos últimos tempos, é um dos fiagros que mais tem se desvalorizado. Durante esses últimos 12 meses, podemos ver que ele já se desvalorizou um pouco mais de 15%. E somente nesse mês de maio, até no momento, ele caiu aqui um pouco mais de 2%. Será que tem algo acontecendo com o XPCA11 para que a sua desvalorização aconteça? É o que vamos analisar aqui nesse vídeo. E também vamos ver qual é a expectativa de rendimentos para os próximos meses, quem sabe aí até final desse ano de 2024. Deixa aí nos comentários se você investe nesse fiagro no XPCA11 e quantas cotas que você tem atualmente nele. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o ativo lhe interessar, procure estudar, se aprofundar, para que assim você possa fazer uma boa escolha. E se esse canal te ajuda de alguma maneira, deixe aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio, beleza? Então vamos lá. Como eu já mencionei, o XPCA11 ele é um fiagro de base 10, que atualmente está sendo negociado aqui a R$ 8,31, então tem um valor muito acessível. Podemos notar também o seguinte, que a sua mínima dos últimos 12 meses foi aqui R$ 8,22, que foi até recentemente ele atingiu essa mínima. Se puxarmos o gráfico aqui, podemos ver que foi durante esse mês de maio. No dia 14/5, ele atingiu a mínima dos últimos 12 meses. Observe aqui no gráfico como ele vem se desvalorizando no decorrer desses últimos 6 meses. Aqui também podemos notar que seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 16,13%. Lembrando que o fato do preço de um ativo cair acaba afetando o seu dividend yield. Então, geralmente, quando a cotação cai, o dividend yield ele aumenta. Aqui também podemos notar que nos últimos 12 meses, no acumulado, ele pagou R$ 1,34. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota dele em rendimentos, no acumulado durante esse tempo, você teria recebido aí R$ 1,34. Descendo aqui, pessoal, podemos ver o seguinte, que o valor patrimonial do XPCA11, no caso, o seu preço justo, é os R$ 9,49. Porém, como notamos aqui em cima, está sendo negociado no momento a R$ 8,31. Então, ele está abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,99. Isso quer dizer, então, que ele está com deságio, no caso, custando mais barato, aproximadamente 12%. Atualmente, ele tem um patrimônio aqui de R$ 431 milhões, conta com caixa aqui próximo dos 13 milhões e já ultrapassou aqui 104 mil cotistas. Além disso, tem uma boa liquidez média diária superior a 1,4 milhões. E seu último rendimento pago foi correspondente aqui ao mês de abril. Ele anunciou aqui no dia 30/4 e realizou o pagamento no dia 15/5, o valor de 10 centavos por cada cota. Então esse foi o seu último rendimento. Como ele sempre anuncia no último dia útil de cada mês, hoje, dia 31, sexta-feira, ele vai anunciar o rendimento que ele vai pagar no próximo mês de junho. Então hoje é o dia limite para você comprar cotas do XPCA11 para poder receber rendimentos já no próximo mês. E aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico, de distribuição de rendimentos, desde que o fundo ele começou lá em janeiro de 2022 até agora. E podemos notar que seus rendimentos vêm caindo, especialmente aqui por causa da queda na taxa de juros, já que a maioria dos seus ativos estão indexadas em especial ao índice CDI, que segue a taxa Selic. Por esse motivo, os rendimentos vêm caindo no decorrer do tempo. Vamos aqui, pessoal, no último relatório gerencial, que saiu justamente essa semana, alguns dias atrás, do XPCA11 referente ao último mês de abril de 2024. Então aqui primeiramente o fundo ele menciona qual é o seu objetivo. Então ele fala que é investir em ativos financeiros com lastro do agronegócio, tais como CRAs, LCAs, cotas de FII agro e FITICs do setor agro. É um fundo que teve início aqui no mês 11 de 2021. Além disso, ele menciona aqui também que sua gestão é feita pela XP Vista. Ele cobra aqui uma taxa de administração de 1% ao ano, uma taxa de performance de 10% sobre o que exceder 100% do índice CDI. Voltando um pouquinho aqui no comentário do gestor, ele cita alguns pontos relevantes. Primeiramente, ele fala que, em relação ao desastre que vem acontecendo lá no estado do Rio Grande do Sul, a gestão se solidariza com toda a população e também informa que não possui nenhuma exposição direta no estado, ou seja, alguma operação que seja total ou majoritariamente no estado. Ele menciona aqui também que todas as operações, no caso CRAs do fundo, continuam performando bem, com amortizações em dia,
sem atrasos no pagamento, tampouco necessidade de renegociação. Então, todos os devedores atuais do XPCA11 estão em dia com os pagamentos. Continuando aqui, podemos ver com respeito à distribuição de rendimentos e também ao demonstrativo financeiro dele durante esse último mês de abril. Aqui podemos ver que ele faz dois cálculos diferentes, né? Ele considera aqui o seu regime caixa e também o seu regime de competência, que sempre vão dar aqui resultados diferentes. Então, levando em consideração aqui o seu regime caixa, ele teve um resultado de 3,3 milhões de reais, que se juntarmos com 64 mil que ele recebeu aqui da renda fixa e diminuindo pelas suas despesas, que somou o valor de 445 mil reais, ele ficou com um resultado líquido final de 3 milhões de reais aproximadamente. Já se considerarmos aqui o seu regime competência, ele teve um lucro aqui bruto de 4,6 milhões de reais. Então, somando com o que ele gerou aqui da renda fixa e diminuindo pela sua despesa operacional de 445 mil reais, ele teve um resultado aqui competência líquido de 4.272 mil reais. E ele distribuiu de rendimentos 4.552 mil reais. Então, nas duas maneiras aqui de cálculo de regime caixa e de regime competência, durante esse último mês de abril, o fundo ele gerou uma receita menor do que o valor que ele realmente distribuiu de rendimentos para os seus cotistas. Aqui não menciona nada se ele tinha aí algum saldo acumulado para poder distribuir, então não sabemos de onde foi que ele tirou esse restante de dinheiro para poder distribuir aqui 4,5 milhões de reais. Ou ele tinha algum resultado acumulado, ou senão ele tirou o dinheiro do seu caixa, né, para conseguir manter esse patamar de dividendos. Porém, de qualquer jeito, podemos ver o seguinte, que o fundo ele não vai conseguir sustentar esses 10 centavos por cada cota. Ele não vai ficar aí tirando dinheiro do seu caixa, ou se tiver resultado acumulado, ele vai terminar de usar esse resultado. Porém, de qualquer jeito, como eu mencionei, esses 10 centavos aqui não são consistentes, especialmente se a taxa Selic ela continuar caindo, como é a expectativa. Continuando aqui, pessoal, podemos ver como é que o XPCA11 atualmente ele investe. Então, podemos ver o seguinte, que atualmente 88,4% de todo o seu patrimônio está investido em CRAs, os certificados de recebíveis do agronegócio, que atualmente corresponde aqui, aproximadamente 386,38 bilhões de reais. E ele também tem investimento aqui em cotas de FITICS Fiagro, que corresponde a 8% do seu patrimônio atual. Em valores, é mais ou menos aqui 35,17 milhões de reais. E o restante, 3,5%, que corresponde a aproximadamente 15,44 milhões, está em caixa e disponível para que ele possa fazer futuros investimentos. Aqui também podemos ver o setor de atuação dos seus devedores atuais. Então, o portfólio de atuação está distribuído da seguinte maneira. 18,9% dos seus devedores atualmente atuam aqui no setor de usina de álcool e etanol. Ele tem também 17,5% em produtores de grãos, 10,8% aqui do setor de cana, 10% também no setor de etanol de milho, 8% em cooperativas, 8% aqui em revenda de insumos. E aqui ao lado a gente pode ver novamente que ele menciona qual é o setor de atuação e o valor investido, no total investido nesse segmento. Então ele é bem diversificado, porém seu principal carro-chefe aqui são empresas que atuam no setor de açúcar e etanol. Continuando aqui, podemos ver a sua distribuição geográfica, os estados que atualmente ele tem maior exposição. Nota-se aqui que se destaca o estado do Mato Grosso, com 32%, também Paraná, com 11%, e São Paulo, juntamente com Minas, com aproximadamente aqui 9%. Então, a maioria dos seus devedores tem atuação aqui na região centro-oeste e também na região sul e sudeste. E aqui no estado do Rio Grande do Sul, ele tem exposição em apenas 0,7%. Então, ele é um tipo de fiagro que não vai ser afetado aí pelas situações que ocorreram lá. Continuando aqui, pessoal, podemos ver os indexadores usados em seus CRAs. Então, podemos notar o seguinte. 91,4% dos seus CRAs estão indexados ao índice CDI e 8,6% estão indexados ao índice IPCA. E aqui ao lado ele menciona a questão dos valores, Então, 368 milhões de reais estão investidos em CRAs que estão indexados ao índice CDI e 35 milhões estão investidos em CRAs indexados ao índice IPCA. E ele menciona aqui também a taxa média de juros, no caso a taxa fixa,
Os que estão indexados ao índice CDI têm uma taxa fixa aqui de 4,70%, que é uma taxa considerada aí de moderada para um pouco mais arriscada. E a média de juros aqui dos CRAs indexados ao índice IPCA é de 8,72%, que também é considerada aí uma taxa relativamente moderada. Então podemos considerar esse ativo, o XPCA11, como um ativo de moderado a um pouco mais arriscado. Não podemos considerar ele muito arriscado, né? Assim como o Vigia 11, entre outros fiagros aí, que é CDI mais 5%, então é uma taxa muito elevada, consequentemente um risco muito maior. Porém, é sempre bom a gente ficar ligado, porque essa taxa aqui, indexada ao índice CDI, está muito próximo dos 5%. Aqui, pessoal, podemos ver todos os ativos CRAs que atualmente ele tem. Então, ele vai falar qual é o código, né, desse CRA, também quem é o devedor de cada um desses CRAs, o valor investido, né, em milhões de cada um deles, o tempo de duração desses contratos e também fala com respeito à porcentagem PL, no caso, o patrimônio líquido do XPCA11 investido em cada um desses devedores. Então, podemos notar que ele tem aqui duas concentrações, nesses dois primeiros aqui, ó, que ele tem 7% do PL investido em cada um deles. Não é o ideal, eu sempre menciono que o ideal é ter pelo menos 5% para não ter concentrações, que dessa maneira consegue minimizar os eventuais riscos. Apesar de serem taxas aqui consideradas, pelo menos essa primeira considerada mais segura, mas como eu mencionei, nunca é bom, né? Você tem concentração, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, então não é aconselhável se arriscar. Então fique ciente aqui dessas duas concentrações que atualmente o XPCA11 tem nesses dois devedores. Dessa maneira você vai passando aqui conhecendo cada um dos devedores atuais. E por final aqui, pessoal, a gente pode ter mais algumas informações sobre cada uma dessas operações CRAs do XPCA11. Então ele novamente aqui vai falar quem é o devedor, vai mencionar também o setor de atuação desse devedor, as garantias que foram dadas por esses devedores e também vai mencionar um pouquinho sobre a empresa devedora, né? O seu ramo de atuação, juntamente com a sua localização, o que é que ela mexe, assim por diante. Então, dessa maneira, você consegue ter uma noção maior de quem são os devedores do XPCA11 e também pode fazer uma pesquisa adicional, né? Para poder saber como é que está a saúde financeira de cada um desses devedores. Beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Gostaria de compartilhar o que está acontecendo com o XPCA11. Como eu já mencionei, os rendimentos ali de 10 centavos por cada cota não vão conseguir se manter, ele vai ter que diminuir ali para os 9 centavos e meio seus rendimentos, já que sua receita tem vindo menor do que ele realmente tem distribuído para os seus cotistas. Além disso, devemos tomar cuidado com aquelas duas concentrações que ele tem, é um ponto para se prestar atenção. Ponto positivo, ele não tem levado calote de nenhum dos seus devedores, né? Todos os pagamentos têm ocorrido em dia, então esse é muito bom. E a gestão sempre tem feito ali um acompanhamento, então esses são pontos positivos. Mas como é o setor agro ele é muito volátil, sempre é bom a gente ficar ligado, sempre lendo o relatório gerencial para saber o que está acontecendo com o ativo que a gente investe. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.